5. Como gerar ideias. Sugerir novas questões, novas possibilidades, considerar problemas antigos a partir de um novo ângulo requer imaginação criativa. Albert Einstein. Quando você estiver preso em solucionar problemas, isto é, quando as técnicas que você aplicou com sucesso no passado não estão funcionando, tente uma abordagem de pensamento mais criativa. Você pode estar tentando cavar o mesmo buraco mais fundo, preocupando-se com seu problema como um cachorro terrier, quando talvez devesse estar cavando seu buraco em outro lugar. Brainstorming. A técnica de pensamento criativo mais conhecida e amplamente utilizada é o brainstorming. Ela foi introduzida na década de 1930, por isso já existe há muito tempo, um sinal da sua utilidade. Você pode empregar seus princípios quando está pensando sozinho, mas eles funcionam melhor em um ambiente de equipe. Aqui estão algumas coisas para recordar quando se faz um brainstorming. Não ignore o óbvio. A solução óbvia é por vezes a melhor. De qualquer forma, pode não ser óbvio para todos, e pode ser possível transformar uma ideia óbvia em algo não tão óbvio. Não tenha medo da repetição. Acusar alguém de ser repetitivo é uma forma de crítica adversa e deve ser evitada. A mesma ideia pode desencadear uma resposta diferente em um momento diferente de brainstorming. Imagine o clipe de papel como exemplo. Em 5 minutos, um brainstormer inventou os seguintes novos usos: limpador de cano, prendedor de gravata, removedor de cera de ouvido, gancho para fotografias, perfurador de buracos, chave de fenda, anzol, emendador de sutiã, puxador de zíper, fio de fusível, abridor de cartas, lançador de míssil, palito de dente, abotoadura, ornamento, limpador de teclado, redutor de tensão, como o Rory Bids. Espero que consiga fazer ainda melhor do que isso. Está pronto para experimentar? Primeiro, olhe as orientações. Exercício. Habilidades de brainstorming. Pegue uma tesoura e liste 50 novas utilizações para ela, além de cortar coisas. Você tem 10 minutos. Escreva as suas ideias e, se não conseguir, volte e desenvolva as 10 primeiras. Diretrizes para o brainstorming. Acabe com o julgamento. Dê luz verde à imaginação ao reservar a avaliação crítica das ideias até mais tarde. Aceite ideias sem julgá-las. Fique despreocupado. Tire as amarras da sua mente e siga o fluxo das suas ideias. Quanto mais incomum for a ideia, melhor. É mais fácil moderar do que inventar. Batalhe pela qualidade. Quanto maior for o número de ostras, maior será a probabilidade de encontrar pérolas dentro delas. Junte-se e cresça. Ouça as ideias dos outros e veja se você pode construir sobre elas. Essas ideias iniciais podem estimular algumas memórias enterradas ou células cerebrais adormecidas em sua mente profunda. Não edite. Ideias não devem ser elaboradas ou defendidas, apenas rapidamente declaradas e registradas. Uma das principais razões pelas quais o brainstorming é útil é porque ele nos ajuda a nos libertar da fixação funcional. Temos uma ideia fixa, por exemplo, de que uma coisa tem apenas uma função e que é para isso que ela existe. Ao proibir o uso dessa função familiar, no caso das tesouras, a função de corte, a mente é liberada para considerar outras possibilidades. Com um pouco de adaptação, a tesoura seria um instrumento geométrico interessante. Dica: realizar uma sessão de aquecimento de brainstorming sobre um tópico não relacionado ao problema pode, muitas vezes, ajudar a entrar na mentalidade de pensamento criativo. Pense na baioneta moderna do exército britânico. Você sabia que ela é engenhosamente projetada para combinar com sua bainha e formar um par de cortador de fio? Ou que tem uma terceira função, oficialmente incorporada? A de um abridor de garrafas? A Pilkington Brothers Limited, no Reino Unido, teve um problema técnico. Durante a inspeção final das chapas de vidro, pequenos glóbulos de água foram identificados pela máquina de inspeção como falhas no vidro. Uma sessão de brainstorming produziu 29 ideias em menos de 5 minutos. Após pesquisa e desenvolvimento, 3 delas foram utilizadas no sistema, o que resolveu o problema. A A.J. Heinz, nos Estados Unidos, tinha um problema de marketing. A empresa queria obter material promocional de vendas para os consumidores mais rapidamente. Um brainstorming produziu 195 ideias. Após a avaliação, 8 foram imediatamente utilizadas. Um membro da Heinz, ao falar sobre outra sessão de brainstorming, disse:
O brainstorming gerou ideias melhores e em maior quantidade do que o nosso comitê especial produziu em 10 reuniões. O princípio essencial por detrás do brainstorming é simples. Consulte o capítulo 1 e as 3 funções de análise, síntese e avaliação. O que o brainstorming ordena que você faça é uma divisão temporária e consciente entre sintetizar por um lado e valorizar por outro, pois muito do nosso valor é negativo e prematuro, como uma geada fora de época que mata os botões da primavera. Como Jean-Paul Sartre disse, as críticas muitas vezes tiram de uma vez as lagartas e os botões das árvores. A suspensão de julgamento do brainstorming é um convite ao exercício de alguma disciplina mental interior. Analisar e valorizar têm o seu tempo e lugar, mas a sua imaginação tem asas. Deixe-a voar livremente. Dica: foi relatado que as organizações do Vale do Silício usam um método chamado 5-Minute Favor, o que significa que qualquer pessoa pode sugerir uma ideia e, se forem feitos, apenas comentários positivos podem ser expressos por um total de 5 minutos após a sua sugestão. Talvez queira tentar essa abordagem com a sua equipe. Como realizar uma sessão de brainstorming? Até 10 pessoas devem estar envolvidas. Algumas podem ter conhecimento sobre o assunto, outras não. Uma mistura de ambos é desejável. Elas devem, idealmente, terem sido treinadas na técnica do brainstorming antes da reunião. Quando dirigir a sessão, defina o problema, usando suas habilidades analíticas e de briefing. Ajude as pessoas a compreenderem o problema, destacando as informações iniciais e a história geral. Esclareça o objetivo em uma frase sucinta. De quantas maneiras podemos... Faça uma breve sessão de aquecimento, usando um problema ou objeto comum. Faça um brainstorm de 70 ideias em 20 minutos, ou algo similar. Uma pessoa deve escrever as ideias em um flipchart ou atualizar um documento compartilhado conforme apropriado. Dê tempo para uma reflexão silenciosa. Verifique se não são feitas observações críticas. Incentive o intercâmbio de ideias. Estabeleça critérios para selecionar as ideias viáveis. Escolha a melhor. Inverta o brainstorming. De quantas maneiras esta ideia pode falhar? A melhor duração para uma sessão de brainstorming é cerca de 40 minutos. Mas você deve pedir aos participantes para continuarem considerando a probabilidade para que possa receber mais sugestões. Lembre-se de que eles programaram suas mentes profundas na sessão de brainstorming e outras ideias surgirão inesperadamente. Dica: lembre-se de que o brainstorming também pode ser realizado virtualmente, por meio de videoconferências, plataformas de mensagens, webinars e etc. Exercício: use a tabela fornecida a seguir para planejar uma sessão de brainstorming. Consulte a lista de verificação posterior para ajudá-lo a planejar. Tema do brainstorming: duração proposta. Participantes: definição do problema. Resumo das informações iniciais. Alvo: sessão de aquecimento. Resultado esperado. Anotador designado. Este modelo está disponível no apêndice para ajudá-lo a planejar sessões futuras. Uma importante empresa americana de quebra-cabeças realizou uma sessão de brainstorming para pensar em ideias para os novos jogos. Produziu algumas ideias dignas, mas nada de brilhante. Um mês depois, um dos participantes foi ver uma exposição dos tesouros de Tutankhamon em Washington, D.C. A máscara de ouro do faraó impressionou-o como uma grande ideia para um quebra-cabeças. Ele tinha razão. Bateu todos os recordes de vendas de quebra-cabeças nos Estados Unidos. Checklist de brainstorming eficaz. Você usou suas habilidades analíticas e de briefing para definir o problema? Você ajudou as pessoas a entenderem o problema, destacando as informações primárias e a história geral? Esclareceu o objetivo em uma frase sucinta? De quantas maneiras podemos... Você realizou uma breve sessão de aquecimento usando um problema ou objeto comum, como a atividade do clipe de papel que realizamos anteriormente? Estabeleceu um objetivo? Fez um brainstorming de 70 ideias em 20 minutos, por exemplo? Alguém escreveu e compartilhou notas em um flipchart ou documento coletivo e etc? Deu tempo para uma reflexão silenciosa? Você teve cuidado para evitar a negatividade e garantir que nenhuma crítica fosse feita? Você compartilhou ideias e encorajou seu intercâmbio? Você escolheu as melhores ideias usando critérios estabelecidos para selecionar ideias viáveis? Você incluiu técnicas de brainstorming reverso? Ou seja, perguntou de quantas maneiras essa ideia pode falhar? Uma cópia desse checklist está no apêndice. Use-a para avaliar o quão efetivas são suas sessões de brainstorming. Resumo de pontos.
Ser criativo envolve o uso de imaginação ou ideias originais para criar algo. O pensamento criativo é a parte que produz as novas ideias. É função das pessoas criativas, escreveu o poeta William Ploner, perceber as relações entre pensamentos, coisas ou formas de expressão que podem parecer totalmente diferentes e ser capazes de combiná-las em algumas novas formas. O poder de conectar o aparentemente desconectado. Brainstorming é uma técnica útil para gerar ideias, quer você as pratique sozinho ou em um contexto de equipe. A essência disso é construir uma parede temporária na mente que divida as funções de análise e sintetização de um lado e a função de valorização crítica de outro. As ideias raramente chegam a este mundo completamente formadas e embrulhadas para presente. Com um pouco de prática, você pode aprender a construir em cima de ideias, pegando a essência do sucesso na ideia meio formada de outra pessoa e desenvolvendo-a à plenitude. Da mesma forma, permita que outros construam suas ideias para o bem comum. Só Deus possui os direitos de propriedade intelectual da verdade. Começo onde o último homem parou, disse o inventor Thomas Edison. A criatividade é uma flor tão delicada que o louvor tende a fazê-la florescer, enquanto o desânimo frequentemente a corrói. Qualquer um de nós lançará mais e melhores ideias se os nossos esforços forem apreciados. O pensamento criativo prospera em um ambiente de estimulação mútua, feedback e crítica construtiva, numa comunidade de criatividade. Anônimo.